Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática para a turma do terceiro ano. Eu sou a professora Janaína e hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. Vamos começar? Para isso, você vai começar preparando aí o seu material. Separa aí o seu caderno, lápis, borracha, régua ou fita métrica. Você vai precisar de um instrumento para medir. Vamos começar? Para viver em sociedade, os seres humanos sempre tiveram a necessidade de medir para saber qual a distância, qual o tamanho de alguma coisa, o crescimento de alguém ou de algo. As medidas de comprimento foi uma das primeiras invenções das sociedades primitivas. À medida que os seres humanos deixaram de ser nômades, ou seja, passaram a viver e fixar residência em um determinado lugar, assim começa também a necessidade de medir. Começaram a utilizar meios para medir utilizando o próprio corpo como referência. E aí você encontra algumas medidas. A jarda, criada aí pelo rei Henrique I da Inglaterra, que coloca como medida padrão a distância, uma jarda com a distância do seu nariz até a ponta do polegar da sua mão com o braço esticado. O pé, a polegada, o palmo e o passo. Agora, eu vou utilizar esses meios de medidas não padronizadas para medirmos agora esta mesa. Vamos lá? Medindo em palmos, com a mão aberta, a sua mão bem aberta, preste atenção, de uma extremidade à outra da mesa. Vamos lá? Pegue o seu polegar, coloque bem juntinho do outro e aí você vai medindo. 1 palmo, 2, 3, 4, 5, 6. Em palmos, a nossa mesa mede 6 palmos, ok? Agora, uma outra medida muito utilizada, utilizando o corpo como referência, é o passo. Olha só. 1 passo, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos medir em passos? Eu estou aqui nesta mesa e vou até a outra extremidade ali da tela. Vamos ver quantos passos até lá? 1, 2, 3, 4, 5. Em passos, temos 5 passos da mesa até a extremidade da tela. Mas nem sempre isso dá certo. Você já deve ter percebido que a minha mão é maior do que a sua. E também os passos também não são iguais para todo mundo. E como fazer? Isso deve ter dado muita confusão. Olha só essa charge aqui. Nos nossos dias também não daria muito certo. Observe essa charge. A professora diz para os seus alunos: vamos usar os recursos que temos na classe para medir a mesa. Que tal um sapato? Aí um aluno responde: mas cada sapato tem um tamanho diferente. E o outro aluno diz: o seu sapato é maior que o meu. Qual deles vamos usar? Realmente isso não vai dar muito certo. Por isso, cada civilização sentiu a necessidade de padronizar as medidas de comprimento. Começando com os egípcios, passando pelo povo de um lugar chamado Mesopotâmia, onde hoje fica um país chamado Iraque, até os dias de hoje. Cada sociedade foi organizando as suas medidas de comprimento. Assim, começaram a ser criados instrumentos adequados para medir os comprimentos. E aí temos hoje a trena, que é muito utilizada em construção. Temos a fita métrica, utilizada pelos costureiros. A régua, que você conhece bem, utiliza aí na escola, utiliza nas suas atividades. E o metro articulado, muito utilizado na marcenaria.
como unidade padrão de medida de comprimento, nós temos o metro. Geralmente nos referimos a alguma coisa perguntando quantos metros essa coisa tem. Quantos metros tem uma porta? Quantos metros tem de distância de um lugar para outro? E nós estamos ouvindo muito falar sobre isso nos nossos dias, quando estamos falando sobre distanciamento social. Quando a gente diz que de uma pessoa para outra deve ter 1 metro, 1,5 metros de distância. Para medidas de comprimento menores que 1 metro, usamos com mais frequência o centímetro, que equivale à 100ª parte de 1 metro. Você já deve ter ouvido falar no centímetro. Inclusive, quando nós nascemos, essa é a unidade de medida usada para medir o tamanho de uma criança. Pergunta aí ao pessoal da sua família com quantos centímetros você nasceu. E aí, veja só, são necessários 100 centímetros para completar 1 metro. E aí, observando lá na sua régua, você já deve ter visto que ela é toda numeradinha. Do 0 até... Depende do tamanho da régua, né? Pode ser de 30 centímetros, pode ser de 20 centímetros e por aí vai. E aí, olha só, de um número para o outro, temos 1 centímetro. Esse é o espaço correspondente a 1 centímetro. Então, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e assim sucessivamente. De um número para o outro, temos 1 centímetro aí na sua régua. Mas ainda temos uma unidade menor ainda, são os milímetros. Eles equivalem a 1000ª parte de 1 metro. Ou seja, é necessário 1000 milímetros para que você complete 1 metro. E aí você diz, como eu posso encontrar o milímetro? Também está aí na sua régua. Já observou que tem uns tracinhos bem pequenininhos, que não tem numeração, mas são bem miudinhos? Olha só, são os milímetros. Entre um número e outro, tem vários tracinhos. Entre um tracinho e outro, temos o espaço correspondente a 1 milímetro. Como usar os instrumentos de medida de comprimento? E agora, vamos aprender como fazer. Temos aqui uma tesoura. Posicionando essa tesoura em cima de uma régua, vamos ver quantos centímetros ela tem. Observe que a extremidade da tesoura, uma delas deve estar posicionada no 0. Olha aqui, vem aqui comigo, ó. Tá aqui, ó, bem em cima do 0, tá? E a outra extremidade da tesoura, onde foi parar? Quantos centímetros? Observe que a pontinha da tesoura está em cima do numeral 9. Muito bem. Então, essa tesoura tem 9 centímetros. Olha só. E essa plantinha? Como é que a gente faz agora na vertical? Como é que nós medimos na vertical? Posicione a base da plantinha no 0 e fique de olho até onde vai a última folhinha. Qual foi o número aí que parou? Dá uma olhada na tela. Olha só, no número 7. E esse pincel? Olha o pincel aqui. Colocando a pontinha do pincel, o cabo do pincel no 0, a outra extremidade do pincel foi até o número 10. Então, temos aqui um pincel de 10 centímetros. Muito bem. Olha só, agora é com você. Qual a medida desses objetos? Eu tenho aqui uma borracha e um clipe. Tempo. Vai lá. Observa bem direitinho. Até que número vai o finalzinho? Onde é que está localizada a extremidade da borracha? Onde está localizada a outra extremidade do clipe? Vamos, mais um tempinho para você. E aí, acertou? Pois é. Olha só, a nossa borracha tem 5 centímetros. E o nosso clipe? 2 centímetros. Muito bem, você acertou, parabéns. Olha, mas antes do nosso desafio, nós medimos a mesa aqui logo no começo em palmos.
Agora, eu vou utilizar a fita métrica. Lembra dela? Aqui os costureiros usam. Isso mesmo. Vamos medir agora o comprimento dessa mesa? Lembrem-se, eu tenho que posicionar aqui, ó, uma extremidade da mesa no 0 e vou seguindo até a outra extremidade. Olha só, e foi até o número 120. Pois é, esta mesa tem 120 centímetros de comprimento. Mas a gente não poderia terminar a nossa aula sem o nosso desafio. E hoje, pega aí o seu caderno, o seu lápis, porque eu tenho aqui um grande desafio para você. Faça uma tabela igual a essa que eu te proponho agora. E você vai pegar 3 objetos aí da sua casa. Vai medi-los em centímetros e medi-los em palmos, como a gente fez aqui, tá certo? Então, escolhe esses 3 objetos e anota aí na tabela. E aí você pode utilizar, para medir os centímetros, pode utilizar uma fita métrica, um metro articulado, uma trena, uma régua. Vai ser muito legal. E aí você vai ver a diferença da medida em palmos e em centímetros. E assim nós terminamos a nossa aula. Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso próximo encontro, porque eu já espero vocês. Um beijo e até lá!